Fotografias, cartazes, recortes de jornais, franzines, capas de vinis e muito mais. São estes os testemunhos que fazem uma viagem pelo asfalto, o rock no Porto nos anos 80, a nova exposição da Casa Comum. Hoje falamos com Tolly César Machado sobre esta época e o seu legado. Queria que, de um jeito, essa é a pergunta mais biográfica da entrevista, assim, de uma perspectiva ampla, o senhor falasse da trajetória do senhor, como foi o primeiro contato com a música, assim mesmo, não falo nem profissionalmente, mesmo ouvindo, quando despertou esse interesse. Ouvindo não me lembro, desde sempre gostei de música. Assim, o contacto com o instrumento foi, acho que foi numa aula de canto coral, tive um contacto com bateria, que é o meu instrumento, o primeiro instrumento que eu comecei a tocar na minha banda. Sim. Depois que passei para outros, estamos a falar com 11, 10, não foi assim nada de importante. Depois, mais tarde, já com 15 anos, mais ou menos, havia um grupo que fazia uns concertos no Colégio Alemão, era uma banda do Colégio Alemão. Eu não andei no Colégio Alemão, mas eram amigos meus. Achei que o senhor tinha estudado lá. Não estudei, não. Tínhamos amigos lá e tinha lá um sujeito que era meu amigo, que era o que tocava a bateria, que na altura não teve um impedimento, ou não podia, não estava, eles iam fazer uma festa e pediu-me se eu podia substituí-lo, que não podia. E foi o primeiro contacto assim que eu tive mesmo, quase com tipo concerto, quase, para a minha vez assim, um concerto um bocadinho amador. Sei. Foi o primeiro contacto que eu tive. Mas em casa, os pais do senhor gostavam de música? Sim, não. O contacto que eu tinha com música era com discos, não é? Tinha um irmão que realmente tocava guitarra, também era um amador, e tinha um piano em casa dos meus avós, que foi o que despertou o interesse. Isso tem muito a ver até com os anos 60, não é? Sim. Todas as famílias tinham um piano. Esta é a história dos Beatles também, do Paul McCartney, tinha um piano em casa e tocava. Depois é que começam a aparecer as aparelhagens, antes não havia nada disso. Sim. Foi o piano na casa casa dos dos avós. avós. O piano foi o que me despertou. E uma dúvida, os GNR receberam a medalha do mérito cultural, né, do presidente, e também uma medalha de Não, do presidente não recebemos. não foi? Assim, Não. Quem é que outorga essa medalha do mérito cultural? Não sei. Mérito cultural, houve aí um erro. Nós recebemos realmente medalha de honra de mérito cultural do governo, não é do Presidente da República. São coisas muito diferentes. Não, sim. E uma medalha de honra da Sociedade Portuguesa de Autores. Como foi receber essas láureas, assim, como é que o senhor recebeu essas? É importante, não é? Acho que foi simpático da parte do governo português na altura. Eu lembro que fomos juntamente com os organizadores do Festival de Cinema do Fantasporto. A cerimónia foi durante o festival, porque eles também receberam medalha, também faziam 25 anos, acho que foi a altura que fizemos 25 anos. Acho que foi simpático. Nós nunca estivemos habituados, nunca recebemos nada de ninguém. Foi a primeira vez. Uma série de bandas que andam aí já receberam e são comendadores e não sei o quê. Nós temos sempre um bocadinho à parte disso. Sempre tivemos algum sucesso, se calhar mais do que a maior parte deles, mas nunca fomos muito chamado grupo do regime, nem de receber prémios. Pois é, por isso que eu fiquei curioso. Foi uma surpresa dessa vez, que nos disseram que vinham cá o Fantasporto e também queriam, se calhar era assim porque o GNR foi, pronto, da SPA acho que faz mais sentido. Sim. Recebeu o grupo, mas são autores, e eu sou compositor, o meu cantor é o autor. Eu já compus mais de 200 ou 300 músicas, sou compositor há muitos anos, faço coisas para fora, já fiz bandas sonoras, fiz coisas para televisão, não é assim uma coisa, acho normal. Quem é compositor há 30 e tal anos, autores, não é? Acho simpático, mas não foi uma coisa que eu estranhasse assim tanto. E a experiência de tocar com a própria GNR, com a banda da Sinfônica da GNR, como foi essa experiência? Isso foi quase um sonho, eu nunca pensei que fosse possível, porque no princípio não éramos muito bem vistos pela corporação. Naturalmente, né? Usámos o mesmo nome, mas a corporação foi evoluindo, não é? Sim. As instituições evoluindo, e acho que a GNR nisso evoluiu muito bem, não é? Com pessoas novas e com oficiais que também gostavam de música. Sim. E eu acho que surgiu porque havia pessoas dentro da corporação já com alguma importância, oficiais já, coronéis ou opiniões que gostavam de música e gostavam de GNR e perceberam que não havia ali nenhuma incompatibilidade. Não é? Aliás, nós é o Grupo Novo Rock. Sim. Que ele era a Guarda Nacional Republicana. Claro que eu não vou dizer que nós, quando começámos, demos jeito à polémica do nome, não é? E
tinha alguma influência nessa decisão também por causa do The Police, que é uma banda que também tem o nome da polícia? Sim, né? eu acho que poderá ter. Foi uma banda, olha, foi uma banda que eu vi, por acaso, e que era fã na altura. Vi-os em 1979. Aqui? Em Lisboa. Sim, vi. E claro que a polícia é uma coisa mais genérica, não é? Sim, Porque sim. muito. O nome de vocês é mais... Nós é uma corporação. Se fosse FBI, já era assim uma coisa também. Não é? Mas, sim, poderá ter a ver um bocadinho com isso. Havia alguns nomes em cima da mesa, não me recordo todos. E esse foi o que pareceu melhor. E depois que uma sigla era Grupo Novo Rock. E nós éramos, o que nós ouvíamos, e eu sobretudo era muito influenciado pela New Wave. Sim. Foi o que me despertou para a música. Eu gostei de coisas de rock sinfónico, ouvia quando era miúdo, mas o que me despertou foi o chamado punk, e o pós-punk foi o que britânico, fundamentalmente. Foi, exatamente. O que dizia, quase que dizia, não precisas tocar muito bem para ser músico. Foi isso que levou as pessoas a deixarem de ter vergonha, se calhar, porque antes era só músicos virtuosos. Sim. Tinhas que fazer uma série de escalas para poderes tocar, não sei o quê. E essas bandas todas, tipo Police, nem era das que eu gostava mais, tipo Talking Heads, eu era fã. Elvis Costello também vi nessa altura. Joe Jackson, uma série de bandas que havia, Sex Pistols na altura, uma série de coisas. Eu acho que foi isso que levou o nome também, ser o Grupo Novo Rock, tinha a ver com, era quase como ser New Wave. Sim. Tinha a ver com isso. Entendi. Eu acho que nenhum baterista consegue ficar indiferente ao The Police, né? Porque é uma banda que sim, tem uma bateria muito forte. Né? Stuart Copeland, eu acho que nunca vi, não tinha comentado com um amigo meu, um músico, que foi dos bateristas, se calhar até hoje, me deves imaginar, eu já vi centenas, ou se não milhares de concertos, já viajei para ver concertos e tudo, mas eu acho que nunca vi ninguém tocar bateria como o Stuart Copeland. É uma coisa... Impressionante, porque criou um estilo completamente diferente. Ele vem de uma banda que era os Carvadeira, uma banda quase folk, faz pesquisas que têm a ver com reggae e com ska e tudo, e depois usava aqueles efeitos na tarola, com delays e não sei o quê. É impressionante. Mas o senhor citou muito a New Wave britânica, etc. Tinha alguma influência também nessa altura de música portuguesa, alguma influência doméstica, ou era mais fundamentalmente britânica? Vou ser franco, nunca tive grande influência de música portuguesa. Tirando um grupo ou outro, havia um grupo que eu gostava, que era os Pop Five, que eu conheço os músicos, e um grupo que era o Smoke também, sou o grupo dos anos 60, esse eu gostava. Tinha outra abordagem, eu até conheço o baterista, sou amigo dele, é muito mais velho que ele. Mas não tive assim. Também não havia grande coisa. Havia a música, era chamada Canção Ligeira. Sim. O que havia, nunca fui muito influenciado por isso. A Inglaterra chegou mais pesado nesse sentido, então, né? Sim. Então, passando para os anos 80, fazendo uma pergunta bem ampla, genérica, como é que foram os anos 80 no Porto, na sua experiência? Os anos 80 no Porto também não havia muita coisa. Há aquele chamado boom do rock, aparece uma série de grupos. Mas nós já estávamos a ensaiar antes disso. É engraçado, fomos apanhados no boom, não é? Depois houve um aproveitamento de algumas editoras gravava-se tudo e qualquer coisa, não é? Até separar o trigo do joio, aquilo era discos. Todas as semanas havia editoras que inventavam grupos que era à procura do negócio, não é? Sim. Mas nós vinhamos ensaiar, conhecíamos o fenómeno do Rui Veloso, que o conhecíamos porque era daqui, não é? Sim. Tinha um disco que ia sair, tinha ouvido falar e que o disco era muito bom, não sei o quê. Mas nós, antes disso, já estávamos a trabalhar. Tanto que nós, quando começámos cantávamos em inglês. Sim. O próprio Portugal na CE tinha uma versão original. Era. Eu não me recordo agora do nome, era com uma cantora, daqui a bocado sou capaz de me lembrar do coisa, mas em inglês. E depois, quando fomos convidados para gravar, é que se pôs a hipótese de ser em português. E um dos elementos fazia as letras do grupo, fez essa música que era o Portugal. Eu já me recordo, chamava-se She's Walking. She's Walking, pronto. E o sujeito fazia as letras, depois fez uma letra completamente diferente para português, que surgiu Portugal na CE, quando gravámos em 80, diz-se em 81. Gravámos em 80. Mas a sua experiência, não só como artista, mas assim, na cidade, na noite, a sua experiência urbana, como é que era nos anos 80 no Porto? Nos anos 80... Seus hábitos assim, na cidade? Era um grupo um bocadinho fechado e no fim de contas éramos... E esses que depois criaram o grupo, eu conhecia um, os outros conhecia através desse. De um deles frequentávamos uma discoteca que era o Griffins, que era uma
discoteca mítica, que era ali no Brasília. Sim, ficava dentro do discoteca shopping. que passava rock e new wave. Sim. Era basicamente isso. Era isso que frequentávamos. Os centros comerciais eram muito importantes, né? Na cena, assim. Nessa altura Dallas, foi né? o Dallas foi mais tarde, depois fechou. Também tinha um bar de música que era o Strong. Sim. E teve uma discoteca que se chamava La La La, que era um bar que era de uns elementos de Janier, que era um deles era sócio. Mas isso foi mais tarde. Sim. Isso depois fechou. O Dallas continuou fechado. Mas o Griffins foi durante muitos anos quase a capital do rock aqui para o pessoal aqui, onde nós íamos para ouvir música. Ficava no Brasília. Ficava na Discoteca Brasil, exatamente. Ali na Boa Vida, na Rotunda. Exatamente. E comparando o Porto com outras cidades de Portugal, né, nos anos 80, o senhor identifica alguma especificidade? Tinha algum traço assim, que o diferenciava de Lisboa, das outras cidades aqui do Porto tem grandes diferenças. O Porto era uma cidade um bocadinho mais provinciana que Lisboa, sempre foi, não é? Mas sempre teve muitas influências inglesas, sempre teve, nem que seja por causa do Porto, há imensa gente, muitos ingleses sempre aqui a viver, não é? Sempre houve uma proximidade muito grande com a cultura inglesa no Porto, se calhar muito mais que em Lisboa. Pois era uma cidade que também chovia muito, por isso a gente ensaiava mais, costumam dizer, não é? O clima, agora o clima mudou um bocadinho, era uma cidade com mais nevoeiro, uma cidade um bocadinho mais tristonha, se calhar tem mais a ver com as cidades inglesas, não é? Eu acho que tem muito a ver com isso. Aqui dizia-se que as bandas do Porto eram melhores que as de Lisboa, porque as poucas que havia, porque ensaiavam muito mais. Estávamos sempre trancados. Havia um bocado esse mito, não sei se isso será assim verdade, mas é um facto que acontecia e nós estávamos sempre, passávamos os dias sempre a ensaiar. Hoje já não é assim, não é? A gente prepara uma digressão, o pessoal já nem gosta muito de ensaiar, ensaia cada um em casa, depois juntam-se. Mas vocês no GNR tinham essa vontade de conquistar Lisboa ou era um projeto assim? Ou Lisboa não era um horizonte assim? Não, era a cena, era conquistar o país mesmo, era sermos conhecidos, mostrar a música a todo lado. E isso aconteceu. Não, até para além do país. Sempre fomos uma banda muito querida, muito bem recebida em Lisboa, sempre. E depois conseguimos dar o salto, começamos a fazer Espanha e França. Também fizemos Brasil, chegámos a editar um disco no Brasil. Sim, tocaram no Circo Voador, né? Não tocámos no Circo Voador, não. Eu achei que tinha, acho que na página da Wikipédia consta. Não, aquilo é engraçado. A primeira vez que nós lá vamos ao Brasil, editamos um disco, a gravadora era Emi Odeon, que era representante aqui, e tocámos no Scala de Milão, que era o Scala, que era uma cópia do Scala de Milão, que já não existe. Sim. Isso já não existe, não sei se lembras disso, isso foi nos anos 80 ainda. Fizemos lá e depois fizemos realmente em São Paulo, fizemos a Bienal de São Paulo. Interessante. E depois fomos outra vez, nós num ano fomos 2 vezes ao Brasil. Fizemos Rio-São Paulo, já não me recordo onde é que tocámos a segunda vez no Rio. Mas tocámos, já não recordo, já são muitos anos. Mas, e assim, eu perguntei do Porto comparado com o restante do país, e Portugal comparado com o restante da Europa, nos anos 80. Como é que o senhor via a posição de Portugal frente à comunidade europeia na década de 80? Estava muito para trás nessa parte cultural. Nós chegámos a fazer festivais em França, somente em França, quando íamos, as coisas eram um bocadinho diferentes, não era? Mas já em Portugal já estavam a fazer grandes concertos em salas sem grandes condições, que era o Pavilhão do Infante Sagres, que é um clube de hóquei que há aqui também, aqui em Marchal Gomes da Costa, em que eu vi grandes concertos lá ainda no 79, 80. Já se começavam a fazer uma série de coisas, mas não havia as condições que havia lá fora. Mas não só musicalmente, assim, do ponto de vista mesmo assim, do diálogo, Sim, culturalmente, em todos os aspectos. Havia um atraso na sua opinião. Claro que sim. Então nós tínhamos saído de uma suposta ditadura cultural até, não é? Sim. Ficámos muito agarrados a uma série de coisas, não é? Era aquele tema, era a canção ligeira, depois ficou-se muito agarrados à canção que eles chamam a canção do revolucionária, que também nunca me agradou muito, a não ser a importância que poderia ter, era por causa da mensagem que queriam passar, mas musicalmente nunca fui grande fã. As minhas influências realmente estão lá fora. Ora, reconheço ao fim destes anos, porque temos coisas fantásticas cá, não é? Que eu gostava e que ainda gosto, tipo a Amália, tipo a cena do fado, Carlos do Carmo, nunca gostei muito de fado,
Gostava de 2 ou 3 cantores e agora realmente gosto. Comecei a conhecer uma série de cantores e isso evoluiu imenso. Não é? E no pós 25 de abril, o senhor sentiu alguma alteração? Assim, claro que as coisas devem ter mudado, mas assim, o senhor sentiu que as promessas do 25 de abril foram cumpridas culturalmente ou houve uma frustração? Assim? Não, algumas foram. Eu também era muito novo quando foi o 25 de abril, não tenho muita noção. Eu também só comecei a ver concertos no pós. No pós, que eu me lembro, mas realmente eu sei que antes do 25 de abril tinha havido muito pouca coisa. Não sei se foi o Genesis, acho que foi antes. E havia um festival de jazz também importante em Cascais. Não tenho essa noção, mas tenho a certeza que sim. Não é? Se não fosse o 25 de abril, tenho quase a certeza que esses espetáculos que eu consegui ver cá, todas essas bandas que nós falamos, New Wave e pós-punk, uma série delas que se calhar não se tinha concretizado, ou não da mesma maneira, não é? E eu acho que a música, né, foi a primeira que vocês gravaram, foi Portugal na Sé, né? Sim. Foi antes do primeiro disco, foi antes do Rui Sim, Reguinho, é né? o primeiro disco. Então assim, essa música, eu queria falar um pouco sobre essa música em específico, assim, que sentimento é aquele, porque ela é um pouco irônica, mas Aquilo o que é que vocês queriam dizer? É uma coisa um bocadinho ingênuo, irónico, não fui eu que fiz a letra, mas aquilo era um bocadinho a brincar com a Sé, porque falava-se muito na Sé, não é? Na livre circulação de bens e de pessoas e não sei o quê, e era a brincadeira que se fazia, porque os instrumentos cá eram caríssimos, não se conseguia comprar nada. Eu lembro que para se comprar uma guitarra, um amplificador, tinha que ser em Inglaterra, tinha que fazer umas habilidades, há tipos que levavam umas caixas de amplificador vazias, que era depois trocar e trazer um novo, ali umas habilidades que havia. Sim. Isso também não se concretizou totalmente, concretizou-se, mas, por exemplo, os instrumentos continuam a pagar IVA como se fosse um bem de luxo. Sim, sim. Isso continua na mesma. E a livre circulação de bens e de pessoas existe, não é? Mas de bens não existe totalmente, a gente sabe que não, os impostos não são iguais nos países todos, não é? Isso não foi completamente para a frente, mas foi melhor, claro que sim, não é? E a letra fala, eu sei que não é do senhor, mas assim, a letra fala muito desse sentimento de que se fala nisso nos médias, nas rádios, na TV e nunca se concretiza, né? Exatamente, e acabou por se concretizar. Então, o senhor acha que esse sonho da integração portuguesa, o sonho da integração de Portugal na Europa se concretizou? Assim? Não, isso é verdade, não é? Assim. Acabou por se concretizar. Muita gente quer, a Ucrânia quer entrar na CE. Exato. Nós queríamos na altura e concretizou-se. Entramos ao mesmo tempo com a Espanha, não é? Foi, né? Foi um facto importante, sem dúvida. Podia ter sido melhor a maneira como está organizado, mas foi importante. Aliás, a música da letra até dizia. E quando lá chegarmos, vamos ter uma Fender e não sei o quê. Uma Fender e um amplificador. E o amplificador falava nisso, porque as coisas eram tão. Além de ser caras, nem havia cá isso. Isso era quase irreal. Agora consegues comprar com mais impostos ou menos impostos. Acaba por ser mais fácil. E a primeira versão era em inglês, né? Curioso, né? A primeira versão dessa música era em inglês. Exatamente, não tinha nada a ver com essa letra. Nos anos 80, que eu sei que o senhor era mais influenciado pela Inglaterra, mas no seu grupo, na comunidade de amigos, na noite portuense, nos lugares que o senhor costumava frequentar no Griffons, tocava mais música estrangeira ou mais música portuguesa? Não, tocava mais música estrangeira. Isso foi uma coisa que demorou um bocadinho. Depois começou, aos poucos começou. Isso também foi uma batalha complicada. A penetração da música em português. Por exemplo, essa coisa do 25 de Abril às vezes também é um presente envenenado. Porque havia, se calhar, na altura da ditadura, havia mais proteção. Não é que houvesse grande música, mas havia mais proteção à música. Sei. E isso é uma coisa que em Portugal nunca houve muito e lá fora há muito. Se fores a França ou a Alemanha, ligas a rádio, o que tu ouves é a música deles, não é? Eles têm música boa por causa disso. Ou melhor, por causa disso. Sempre investiram mais, os filmes eram dobrados, como no Brasil também são dobrados. Sim. Há quem dizia, que porcaria estar a ver o Marlon Brando a falar espanhol, não sei o quê. E eu percebo que é porcaria, mas isso ajudou imenso, deu imenso trabalho a atores, a estúdios e desenvolveu imenso o cinema, não é? Para ouvir o Marlon Brando a falar espanhol, então vou ver um filme do Almodóvar, não é? E vejo mesmo um autor. Isso ajudou imenso. E pronto, eu nasci, por exemplo, com as dobragens do Brasil, que eram muito bem feitas. Aqueles discos infantis da Disney. Sempre terem esse imaginário. Eu já gostava mais de ouvir, é engraçado, fui habituado, gostava mais de ouvir. Nesse caso, as dobragens feitas no Brasil do que as
os originais, nem havia cá os originais, que era um facto. E isso com música aconteceu também nas discotecas, nas rádios. O fenómeno foi com o boom do rock. Começou tudo a passar a música portuguesa. Mas as discotecas ainda tinham ali algum preconceito em passar. O que era português, eles não passavam. Foi com o tempo, foi uma coisa que demorou a chegar lá. Agora acho que esse preconceito já... O senhor viu a coisa melhorar ao longo dos anos 80, ter mais abertura? Foi melhorando. Agora, as rádios andaram um bocado para trás, foi o contrário, não é? Porque há estas chamadas playlists, e são coisas impostas por multinacionais, e que são coisas que vêm lá de fora, não é? A gente nem sabe quem são os donos das rádios, não é? Isso há coisas impostas, não é? Sei. Com certeza que não vamos ser ingênuos, não é? Porque é que as bandas passam é só por serem... Sabes perfeitamente, se passares uma música várias vezes, vais gostar mais dela, não é? Se não passar, as pessoas não conhecem, não é? Mas o senhor sentiu essa resistência quando começou com os GNR, assim, torcia o nariz para a música em português? Completamente, nas discotecas, nas rádios começaram a passar, realmente. As rádios foram grandes impulsionadoras da música. Tiveram um papel muito importante, no facto, que agora andou um bocadinho para trás. Mas na altura tiveram um papel muito importante, as rádios. E a televisão também começou a passar. Agora, em clubes, demorou mais um bocadinho, mas lá se conseguiu. E se eu perguntasse para o senhor assim, qual foi a grande novidade que os anos 80 trouxeram, os anos 80 do Porto trouxeram, assim, nessa década aconteceu isso que não havia antes, o senhor diria o quê? Assim, a grande... Nos anos 80? Do Porto, a grande inovação, assim, o que aconteceu nos anos 80 que não havia antes? Culturalmente, para mim foram os concertos, sem dúvida. Os concertos na cidade do Porto? Foram os concertos na cidade do Porto, ali no Infante Sagres foram míticos, e no Académico também. Aquelas bandas que eu falei, ainda vi em 79, cheguei a ver o Rory Geller, foi dos primeiros, que era um legend guitar. Da Irlanda, né? E depois levei com o Joe Jackson, com o Elvis Costello, isso foi em Lisboa, mas vi uma coisa que era a Steve Records, que veio cá fazer uma digressão com uma data. Era uma, não sei se te lembras disso, era uma editora... inglesa, né? Era uma coisa assim alternativa. Sim. Teve uma digressão de 2 dias, que teve aqui no Infante Sagres, que vieram com 6 ou 7 bandas. Havia coisas muito importantes. Isso também despertou muito o interesse de fazer música, não é? E o sonho que eu tinha na altura era fazer a primeira parte dessas bandas que vinham cá, não é? Abrir. Era abrir, e lá conseguimos ao fim de alguns anos, não é? Depois, mais tarde, em 82, veio o Festival de Vilar de Mouros, que tinha sido feito, nós temos presentes. Aí, não foi no Porto, mas é aqui no Minho, conheceu-se parte do Porto. E foi importante, não é? Conheci os YouTube, Zé Banho, na altura, estávamos no mesmo espaço, não é? Tocar no mesmo palco. Era uma banda nova na altura, ninguém conhecia também, só tinha um disco. Mas então esses tais concertos dos quais o senhor se lembra assim, com tanto carinho são concertos de bandas estrangeiras, né? Assim. Sim, bandas estrangeiras. Algumas bandas, recordo-me de algumas bandas que faziam primeiras partes, que eu também gostava. Lembro de ver os UHF no princípio. Sim. Acho que foi a primeira parte, talvez o Joe Jackson ou o Costello, não me recordo. E eu gostava também, na altura. Não via, era muitas, não era? Não era tão importante que a gente não via, mas gostava de ver, tocavam bem, lembro. É interessante o que o senhor está falando, porque como músico português, músico portuense, o senhor precisou lutar contra essa... assim, o senhor encontrou uma certa resistência porque gostava muito de música estrangeira, né? Mas enquanto ouvinte, o senhor próprio era muito consumidor de música estrangeira. Sim, assim, mas eu também consumi música portuguesa mais tarde, não havia, era grande coisa, não é? Sim, a geração do senhor foi pioneira. Não havia, não é? E assim, qual foi o grande legado? Assim, eu falei da novidade, mas assim, o senhor acha que os anos 80 do Porto deixaram algum legado que persiste até hoje? Ou que persistiu por um tempo, assim? Acho que sim. Acho que há concertos que ficaram na história e discos, não é? O GNR é um caso desses. Temos discos muito importantes que ficaram Temos um disco que marcou muito os anos 80, que isso é quase unânime pelos meios de comunicação, que é o Psicopátria, um disco que tem muito a ver com... A própria capa do disco, né? Tem muito a ver com a cidade do Porto, tem a ver... Foi a primeira banda a ir para o Carlos Alberto, que era um teatro que não aceitava sequer concertos. Chegámos a fazer 3 ou 4 dias uma coisa que chamamos Operação Natal, que era a brincar com aquelas operações que a Guarda faz. Sei. Os controles automóveis, a Operação Natal. Teve um grande sucesso, aquilo foi completamente... esgotou a sala, e isso foi muito importante. E isso marcou imenso. E acho que marcou a cidade. Marcou-nos a nós, como banda, e a cidade também. O
o senhor, comparando hoje em dia, o Porto de hoje com o Porto dos anos 80, culturalmente ou em quaisquer outras perspectivas que o senhor queira elencar, o senhor vê uma melhor, uma pior? Algumas coisas melhor, outras coisas pior. A Por cidade exemplo? evoluiu muito, não é? A cidade está um bocadinho descaracterizada por causa do turismo, é demasia, mas o turismo também trouxe coisas boas, não é? Sim. Trouxe a reconstrução de uma série de parte da cidade que estava abandonada completamente e degradada. Também tivemos a capital da cultura aqui, que foi muito importante, a Casa da Música, Sim. é um edifício muito importante também. Eu acho que trouxe uma série de coisas boas, agora é como tudo, não é? Há coisas boas e más, não é? Sim. O próprio capital europeia da cultura às vezes é um pouco criticado, né? A própria Casa da Música, às vezes tem gente que fala que... Sim, falam mal, falam bem. Eu acho que qualquer das vezes é importante ter a Casa da Música. Temos uma orquestra boa, temos a Orquestra Sinfónica da Casa da Música e a Remix. Eu gosto imenso de ir à Casa da Música. As pessoas aqui também criticam muito, eu não percebo o que é que as pessoas querem também. Sim. Querem, pá, aquilo eu percebo que aquilo está mais virado para música um bocadinho mais erudita, não é? Sim. Mas que é um facto é que há lá concertos. Mas eu acho que vai mudar, vão começar a ter na programação coisas mais modernas. Eles não têm assim muita coisa. Entendo. Mas eu acho que a gente lá dentro quer ter mais isso e não só música erudita. Tens lá, mas tens que alugar a sala, são produções próprias, a maior parte deles. O senhor frequentava mais essa região da Boa Vista aqui, nos anos 80? Era mais os centros comerciais, assim? Eu nasci na Foz, sou da Foz do Douro. Havia uma discoteca que passava música muito boa na altura, mas era muito difícil lá entrar, aquelas histórias. Lá na Foz? Era só casais, aquele género de coisas. Não tínhamos, era muito difícil lá entrar. E sei que essa passava música muito boa, importada na altura, já no fim dos anos 70. Era uma coisa que se chamava Twins, depois fechou, depois abriu e fechou. Agora acho que já nem existe. Mas a importância foi realmente com o Griffins, que foi no Brasília. Não era por causa do centro comercial, era esse clube que era lá dentro. Sei. De resto, eu nunca fui assim grande fã de centros comerciais, andam lá dentro. Mas havia mais de um clube em centro comercial, né? Os centros comerciais parece que desempenhavam. Havia. Mesmo lá dentro acho que havia outra. Havia uma coisa qualquer, mas era um clube assim mais um bocadinho mais conservador. Mas as primeiras discotecas eram antes dos centros comerciais, havia 2 ou 3 no Porto, mas não eram clubes de rock. Sei. Nunca foram. E a Ribeira, na época, e a Baixa, como é que era? Na Ribeira havia um bar muito importante que eu frequentava imenso, que eu gosto imenso, que é do dono do Passos Manuel, que era o Nicky Bobó. Sim, Pronto, esse é mítico. Esse era o meu sítio de eleição, eu costumo falar. Que havia uma que era o meu Mercedes é maior que o teu e o mais não sei quantos, havia para lá uma data de... Havia uma série de coisas na Ribeira, mas eu frequentava sempre esse, por acaso. E esse foi importante. Onde se encontravam os músicos todos e malta que vinha de Lisboa. Se eu pedisse assim para o senhor fazer um mapa não só físico, mas assim simbólico também do Porto dos anos 80, assim, passando pelas principais lugares assim da cidade. Sim. E veículos, assim, quais o senhor destacaria, assim, dentre clubes, lojas de roupa, editoras, assim, que faziam parte da cena, da rede de quem frequentava os anos 80? O que é que o senhor elencaria, assim? Punha logo o Griffins, não é, na altura. Punha o Infante Sagres, por causa dos concertos, era super importante também. Punha o Nicky Bobó, também era importante, que era onde a malta se encontrava toda, tudo que era músicos e pessoas ligadas a outras artes. É importante também. Mais tarde o Dallas também foi importante. Tinha o Lá, tinha um bar que era o Strong, nós chegámos a tocar lá. Era um bar de música ao vivo. Essa parte era importante. Depois o que havia mais? O Fantasporto, sempre presente também. Como festival de cinema, sempre foi muito importante na cidade. Aliás, o tal medalha que nos deram foi ao mesmo tempo que o Fantasporto. Eu penso que é mais ou menos isso. Depois havia uns sítios aos outros, depois eram cafés onde a gente parava. Não, se o senhor quiser citar, fica à vontade. A ideia esses não são assim tão importantes quanto isso. Se ia-se mudando, era conforme. Mas eu acho que é importante esse circuito, que é para mim o Infante Sagres, por causa dos concertos, o Griffins como discoteca, o Dallas também, o centro comercial Dallas, esse realmente tinha mais do que uma. Tinha 2 ou 3 bares importantes. Sim. O Fantasporto, realmente, que era importante. Depois, só mais tarde, é que se começou a fazer concertos nos coliseus e tal.
Isso foi mais tarde. E de bandas e artistas, fora o GNR, assim, que artistas e grupos o senhor destacaria como, assim, que movimentavam a cena na época dos anos 80? Não havia muitos. Se estamos a falar dos princípios, havia o Rui Veloso, que era importante, não é? Sim. O Rui Veloso era quase embaixador já português, já não era só da cidade. Sim. Do Porto, mas depois acabou por ir para Lisboa. Para Lisboa, sim. Do Porto havia mais algumas bandas dos anos 80, assim a tentar me lembrar. Nem me recordo. Assim, mais tarde realmente aparecem uma série delas. Já nos anos 90. Nos anos 80, só se recordares alguém que eu não esteja a esquecer, podemos. Então nessas discotecas tocava DJs, basicamente, era música eletrônica, não era música ao vivo. Não, tocava música rock, mas era... Ao vivo? Sim. Não, ao vivo não. Era DJ, não. Era DJ. O Griffins nunca foi com um clube. No Dallas, sim. No Dallas tinha um Strong que se chegou a tocar ao vivo. Tá certo. Esses nunca se fizeram. Depois houve algumas iniciativas de algumas discotecas da cidade que chegaram a fazer concertos lá dentro. Eu lembro que havia uma que era a Dona Urraca, que é uma das discotecas mais antigas da cidade do Porto, que já fechou. Certo. Agora é um espaço de eventos, acho eu. Nós chegámos lá a tocar, acho que ainda nos anos 80. Mas as que o senhor frequentava, era mais DJs, assim? Era porque também não havia clubes nessa altura, no princípio não havia clubes de música ao vivo. E o que é que eles tocavam? O que é que eles colocavam para tocar os DJs? Tocavam tudo, rock, tudo estava a dar, tudo que era New Wave. Mais de fora? Era, New Wave e coisa. Depois lá começaram a tocar a GNR também. Sei. Mais tarde começaram a tocar. Foi uma trincheira que vocês... Não, no início não tocavam, na altura demorou. Era aquela parolice, aquele preconceito. Era um preconceito. Podes ouvir as coisas e podes ser influenciado por uma coisa. Aliás, as influências ajudam, mas podes fazer na tua língua. Não é? Sim. A ideia foi sempre essa. A ideia do GNR foi sempre... Nós somos influenciados, mas podemos passar aquilo a... O Brasil fez isso antes, não é? Sim. Sempre fez isso, com bandas de grande sucesso. No Brasil havia montes de bandas com sucesso de caraças. Sempre passaram. E os clubes sempre deram preferência à língua portuguesa lá, não é? Sim. Cá era um bocadinho, podes dizer assim, mas tu também ouvias música... Pois ouvia, não havia mais nada para ouvir. Exato. O que eu ouvi? Eu ouvi do Zeca Afonso. Eu ouvi o quê? O gajo do bocado me disse, isso a mim não me dizia muito, musicalmente, não é? A minha onda é outra, não é? Nós queríamos fazer um movimento de música portuguesa cá, mas as influências vêm muito daí, não é? Sim, um movimento de música portuguesa influenciado. O rock influenciado. também é uma música universal, não é? Já em inglês é americano, sei lá bem o que aquilo é. Sim. O senhor mencionou o Zeca Afonso, né? O senhor disse que se identificava com a mensagem, mas musicalmente não. Eu acho importante a música de intervenção. Foi importante. Nós fizemos parte de um disco e eu próprio fiz uma versão de uma coisa do Zeca Afonso. É engraçado que a versão que fizemos da música era só a música dele, a letra acho que não era. Era engraçado, agora não me recordo o nome. Foi um disco que fizeram um tributo, que juntaram uma série de bandas, mas não era uma música que influenciava, era uma coisa como as violas acústicas, aquele género de coisas. Tipo John Baez, eu também nunca gostei de John Baez, nunca gostei daquilo. Já o Bob Dylan, para mim, já está esse é especial, é bom, mas já está ali no limite mesmo. Mas esse já é um bocadinho mais roqueiro. Mas eu sempre gostei da cena de banda, não é? Stones, eu sempre gostei disso. Foi o que me despertou o interesse. Nunca foi os cantores, a mim foi a banda, sempre me despertou. E a relação do GNR com os demais grupos, demais artistas musicais portuenses? Havia assim, uma rede de apoio mútuo? Havia uma disputa, de repente? Não, havia Era mais afinidade ou mais rivalidade? Havia uma relação boa, eu lembro. Havia um grupo na altura que era os Bananas, depois eu fui lá buscar o baixista que foi tocar connosco. Depois deu no nome dos Ban, os Ban. Depois terminou. O nosso baixista vinha de lá, que eu esqueci por todos eles. Depois roubei-lhes a música, eles não gostaram muito na altura. Mas agora lembrei-me do nome desse, que a bocado vou-me lembrando mais. Então, sempre com uma relação boa, sempre fomos amigos dessa malta. E mesmo com as bandas de Lisboa tínhamos uma relação muito boa, com os Chutes sempre tivemos uma relação muito boa. E com os Heróis do Mar também diziam que era a banda, tipo, na altura eram os rivais, os nossos rivais em Lisboa, os GNR e os Heróis do Mar. Os Heróis do Mar. Os Chutes nessa altura abriam para aí os concertos, antes de subirem. E os média,
assim, tanto dos maiores, RTP, etc., quanto esses mais alternativos, o senhor lembra assim, de médias que foram importantes para a cena portuense dos anos 80? Porque na época tinha o Metro, né? Tinha o jornal. Sim, havia uma série de coisas. Havia aqui, havia na Galiza também, não me recordo. Na Galiza também havia alguns jornais importantes. Houve. Os meios de comunicação sempre foram importantes. Por acaso, connosco, houve uma altura que fomos um bocadinho hostilizados, notámos isso. Quando começámos a ter algum sucesso, a percebermos que estávamos a fazer azia a alguém em alguns meios de comunicação. Isso, apercebemos disso, perfeitamente. Mas o senhor tinha algum que o senhor consumia mais, ou que o senhor achava que tinha mais espaço para o tipo de coisa que o GNR queria fazer? Seja no impresso, seja no rádio, seja na TV? Eu, por exemplo, eu faço parte daquele grupo que aprendi a ouvir música com António Sérgio. Sabes que há um... Sim. Pronto, para mim isso foi super importante. Eu sou muito ligado na rádio, não é? Sim. E essas pessoas foram muito importantes. O António Sérgio passava... Foi a primeira vez que eu ouvi Joy Division, que é uma banda que eu adoro, e New Order e outras coisas. Mas também passava GNR, passava Chutes e não sei o quê. Foi muito importante na divulgação da música portuguesa e na música estrangeira. As duas podem correr lado a lado, não tem que ir para um lado ou para o outro. E o António Sérgio fazia esse papel muito bem. Era um Jordan Peele, né? Exatamente. Exatamente. E aí, isso é que era importante, o António Sérgio. Depois houve outros também. Havia o Luís Filipe Parros, que passava muito música portuguesa também. Na altura, que era o Rock and Stock também. Sim. Som da Frente, que era do Sérgio. Som da Frente e o Rock and Stock. Havia coisas importantes. Havia aqui o Metro, realmente. Isso apareceu mais tarde. Eu lembro que havia um jornal na Galiza que era muito importante. Que também se vendia aqui em alguns bares e livrarias, que era uma revista muito bonita, muito grande, impressa, com fotografias muito grandes, e que falava muito da cena Galiza-Portugal. Tinha muito a ver com o Porto. Mas o principal era o rádio, então? Sim. Mais do que impresso e mais do que a TV? Sim, o mais importante sempre foi o rádio. A TV passava os videoclipes que se fazia, que era a própria RTP que os fazia, que havia uns programas que fazia, que era nem me recordo o nome, que nós fizemos uma série de clipes e eles faziam uns clipes e depois passávamos. RTP, né? O Portugal na CE, acho que a gravação da RTP. Exatamente, né? É da RTP. O Portugal na CE e mais 5 ou 6 vídeos a seguir, era tudo RTP, era que faziam com as bandas todas. Então havia uma parceria com os médios. Havia, sim senhor, essa televisão. Uma abertura. Havia, claro que havia. E com a rádio também. Claro. A rádio é muito importante na divulgação das bandas e da nossa, sobretudo. E quando a gente fala assim da noite no Porto, o senhor consegue identificar tribos urbanas, assim, subgrupos, assim, uniformizados? Havia isso na cidade, assim, que você batia o olho e falava, isso aqui... Porque na Inglaterra isso era muito comum, né? Havia gente assim que andava... Isso tem a ver com a música que se ouvia, não é? E o que é que se via? O que é que se via na cidade? Assim, nessas tribos? Ou não se via? A gente vestia-se com as coisas que gosta, não é? Tem a ver com música, tem um bocado a ver com essa onda na altura. Eu usava na altura Creeper, sempre usei, tinha um bocado a ver com a onda que se passava do coisa, tinha a ver com Echo Bunnyman, aquele género o que as pessoas usavam na altura, havia assim tipos. Depois havia os chamados skinheads mais tarde, que era um bocado esquisito. E havia sempre houve a malta do heavy metal. Já havia nos anos 80? Sim, já havia para aí, era posto-se um bocadinho mais à parte, era um bocadinho diferente, mas havia. Eu sempre gostei de vários tipos de música, mas na altura, quando era miúdo e mais novo, com certeza que se calhar eu vestia-me como essa malta gostava, não é? Vestia mais a moda punk e pós-punk? Sim, New Wave, tinha mais aquela cena New Wave. Sim. Aquele género, creepers e blazer, casaco e tal, cabelo com um bocado de gel e tal, aquelas coisas. Mas via-se na rua, assim, esses grupos? Era visível? Sim, notava-se. Não digo que se fosse como a Inglaterra, né? Não se via gajos com cristas assim, como se via no coisa. Sim, um moicano. Mas notava-se. E dizem também que nos anos 80 uma coisa que foi muito avassaladora, que era muito presente, foram as drogas, né? Assim, começaram a entrar drogas mais pesadas. O senhor sentiu a chegada disso? Era visível? Sim, eu nunca fui consumidor. Não falo nem isso, mas assim, de fato foi uma novidade dos anos 80, as drogas, assim? Sim, começou e o pessoal fumava charros e coisas, convivi muito com isso. Não deves imaginar, conhecia muitos músicos, havia uns que consumiam, outros não, mas foi-se, nos anos 80 entrou um bocadinho aí. Ao que o senhor acha que se deve essa entrada, assim,
Dizem que a heroína chegou nos anos 80, né? Assim. Sim, penso que sim. E cocaína e não sei o quê. Na minha altura o que via-se muito era fumar. Chamada ganza, não era? X e Yamba. Havia muito. Mas eu sempre tive um bocadinho avançado. Nunca me dei muito bem com esses produtos. As poucas vezes que eu fumei, nunca fiquei muito bem. Não, eu também não gosto Larguei isso cedo, que não me caía muito bem. Aliás, eu tenho uma brincadeira, uma vez cheguei a tomar um Drunf Speed e à custa disso fiquei com uma úlcera no esófago. Mas assim, de fato é uma coisa que é própria dos anos 80. Sim, claro que sim. Tem a ver também com os concertos na altura, não é? Os sim. freaks e as alegrias e tal, um bocado na moda. Os gajos eram quase obrigados, os gajos tinham que experimentar se não era chamado de careta, não é? Na altura havia-se um bocado esse preconceito, aquele preconceito estúpido, não é? Sim. Se o gajo é músico, opá, se és músico, pá, tens que, não é? Tens que meter qualquer coisa, não é? E eu até esqueci de perguntar isso, nós estávamos falando dos estilos, das tribos urbanas. Havia uma loja de roupas ou lojas de roupa preferenciais onde o senhor consumia as coisas que você gostava de usar? Eu aqui não recordo muito. Eu lá fora ia a uma série de sítios que eu conhecia quando ia tocar, mas nós tínhamos essa vantagem sobre os outros que íamos lá fora muito. Em França e tudo, em Espanha, mais em França. Era lá que o senhor consumia as roupas? Sim, que eu ia lojas de roupa usada, que havia muito. E havia uma cena engraçada aqui, agora estou-me a lembrar, ainda nos anos 80, que nós descobrimos que era uma coisa da Caritas, que fazia uma venda em Braga, que era roupa que vinha dos Estados Unidos, de Inglaterra, a maior parte eram coisas novas, doadas para a Associação Caritas. Sim. E coisas top mesmo, casacos tipo de couro e blusões, e nós íamos muito. Havia um dia da semana, nós juntávamos aqui um grupo e íamos lá muito buscar esse género de... Interessante. Esse género de roupas que não havia. E em Lisboa também havia uma coisa que era a Dona Irene, que já tinha aquelas camisas de cowboy, não sei o quê, e uns blazers, não sei o quê, à americana, que não vinham lá de nenhum, que era tudo roupa usada. Vinha lá de fora. E éramos consumidores disso na altura. Aqui não havia no Porto roupa nova, era aquilo, era normal. Que eu me lembro, assim, nos anos 80 era normal. Então o senhor gostava das roupas de segunda mão que... Sempre gostei. É engraçado que eu agora, a última vez estive a Nova Iorque, fui com o meu filho lá, há 3 anos. Já nem sei. Ele mora lá? Não está cá. Levei e fui lá para sim, visitarem. Fizemos uma viagem lá e eu estava com aquela, já tinha ido a Nova Iorque 3 ou 4 vezes, estava com aquela na roupa pesada que tinha armazenes fantásticos, era tudo barato. Tinha coisas incríveis e tinha coisas de militares, tinham dos países todos. E agora chegámos lá, as lojas de roupa usada, que eram coisas baratíssimas, são mais caras do que a roupa nova. Como é que é possível que isto é a globalização? Aliás, para mim foi uma desilusão Nova Iorque quando eu fui lá agora. Aquilo parecia que estava, não digo no Porto, mas estava aqui na Europa, ou outro sítio qualquer. Foi uma coisa que me fez imensa confusão em Nova Iorque. Eu tinha estado lá, nós estivemos nos anos 80 lá a tocar. Depois estivemos nos anos 90, gravámos lá um vídeo também, fomos lá a propósito. E aquilo tinha outra magia, aquela cidade. Até os polícias são diferentes. É interessante isso que a juventude, a vanguarda, vestia-se com roupas de segunda mão, né? Elas podiam ser mais ousadas do que as roupas novas das lojas, exatamente, né? Então a moda estava nas roupas de segunda mão, nos brechós. E eram coisas baratas. Eu lembro de chegar lá, com umas leggings, aqui em Portugal era caríssimo, o gajo chegava lá, tinha com defeito, e o gajo dizia, mas isto não tem defeito. Não, tem uma linha, não sei o quê. E um gajo comprava por 5 euros umas calças que custavam para aí 100 aqui, esse género de coisas. E tudo, e fardas militares que eu adorava. Usava muito aqueles casacos, sobretudo da tropa, daqueles da Almirante, não sei o quê. Nós comprávamos essas coisas. E isso agora isso vais a essas lojas, são lojas trendy, chique, que custa tudo uma fortuna. Sim. Está tudo maluco, está tudo ao contrário agora, já não existe nada disso. Isso deixou de existir. É estranho, não é? É estranho. Ouvindo o relato do senhor, parece que assim, a cultura estrangeira de outros países, a música de outros países, da Inglaterra, era uma matéria-prima, mas o projeto do GNR era um projeto de fazer uma cena nacional acontecer, né? Sempre foi fazer uma cena nacional. Nós começámos em inglês porque era o que havia na altura para tocar. Mas quando surgiu a hipótese de gravar, quando falaram em português, nós, claro, foi logo. A ideia foi sempre essa. Existia essa necessidade de criar uma coisa. E desde aí, tu vês ao fim de 40 anos, sempre tudo gravado em português, tendo um caso ou outro por brincadeira, sempre investimos em português e sempre achámos que tínhamos que ir lá fora, era por cantar em português, porque cantar em
fazem os outros bem, não é? Mas se eu perguntasse para o senhor, não estou falando nem musicalmente, pode ser até um sentimento, pode ser uma coisa muito subjetiva, assim, alguma influência portuense no projeto artístico do senhor, assim, se dissesse, se o seu projeto artístico foi influenciado por essa cidade em algum grau, assim, em que sentido? O que o senhor destacaria como a maior influência portuense do trabalho do senhor? Em termos musicais, não. Não, pode ser qualquer coisa, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa. Isso tem a ver com o meio ambiente, é sempre influenciado. Eu acho que a própria cidade era uma cidade, tem uma luz diferente. Lisboa, tudo isso influencia. É sempre mais. São coisas um bocadinho mais melancólicas que nós fazíamos uma altura que não. Por exemplo, o meu projeto a solo que eu faço, já gravei o segundo disco, agora transpondo um bocado, são coisas um bocadinho mais melancólicas. Sempre fui um bocadinho mais. Esse lado, não é que não gosto de coisas alegres, acho que tem a ver um bocadinho com a cidade. Aquela cidade sempre, uma cidade no nevoeiro, não é? Sim. Sempre a chover, uma cidade um bocadinho mais escura, não tem mesmo a luz de Lisboa. Eu acho que sim, que isso influencia imenso. E a história do vinho do Porto, aquelas coisas inglesas, eu acho que isso tem imensa influência. Sempre convivi com pessoas de famílias inglesas, sempre. Na escola e no liceu, eu tenho amigos sempre ligados a isso. Eu acho que isso sempre influenciou. A comparação do senhor entre Lisboa e Porto parece até Londres, Manchester, né? Poderá ser. Poderá ser, mas tem coisas muito boas em Lisboa também. Na altura não havia, agora há coisas muito boas em português, bandas e cantores. Sim. Mas havia essa diferença entre Lisboa e o Porto. Eu acho que sim. Depois começaram a surgir outras cidades, a importância de outras cidades. E comparando nos anos 80 com agora, um músico que começa agora, um músico que inicia sua carreira agora, comparando com o GNR, o senhor acha que ele vai ter mais facilidade ou mais dificuldade de se firmar na cena portuense? Tem mais facilidades em termos de gravação. Hoje qualquer miúdo consegue gravar uma placa de som, grava e põe aí nas plataformas e consegue ter esse meio. Por outro lado, é mais difícil, não é? Porque as editoras já não existem, as editoras só querem produtos feitos, já não arriscam, não investem, é um investimento feito muito por ti, e são 7 cães a um osso, vamos dizer, não é? Muita gente, há uma concorrência muito grande, mas é mais fácil, se calhar apareceres a tocar num bar, será mais fácil, mas toda a gente sabe que os músicos são mal pagos cá, não é? Para fazer isso. E é difícil chegar lá em cima, não é? Para fazer estes eventos maiores. É preciso anos de... Não é que não haja ainda, um caso ou outro. Os discos era uma fonte importante para a sobrevivência das bandas, deixou de haver, não é? Discos não se vendem, não é? Sim. Ou quando fazes um disco é quase um cartão de visita, é apenas para promoção, não é? Tens um disco, é só... Tu tens que fazê-lo. Para dizer que tens trabalho novo para poderes tocar ao vivo, não é? Sim. No fim de contas, quem não tocar ao vivo não sobrevive. Hoje em dia é muito difícil músico ser profissional mesmo. E o senhor acha... É muito difícil, só se fores semi-profissional, acredito, tem que ser outra profissão, quase. O senhor acha que o público, o público, eu digo a plateia, né, as pessoas, e os média e os espaços estão mais ou menos interessados em música autoral portuguesa do que na época do senhor? Isso eu acho que sim, eu acho que estão. Mais ou menos? Estão mais interessados. Só que estão muito virados para aquilo que lhes dão, não é? Sim. São os grupos que passam na rádio e lá está. Sim. Se tu vires, nem preciso-te dizer, basta ver os cartazes, quem é que anda aí a tocar e vês o tipo de música que é, não é? Está muito virado para um tipo de música, funilou muito ali, não quero estar a falar em nomes, mas estamos ali em 2 géneros, é quase o mesmo género masculino e feminino, que aponta tudo para a mesma coisa. Mas claro que há variantes. Há o GNR, há os chutes, há grupos que vão continuando a tocar, mas o tipo de música que se está a fazer... Mas já não se investe em termos de... Se reparares, em termos de bandas, quase não se investe. As pessoas têm um perfil do artista a solo. Sim. É mais fácil para toda a gente, deve ser mais barato para as editoras, só investem nesse formato, que eu acho mau. Não se investem. E o resto são músicos convidados, que é para ganhar mal. Sim, entendi. Isso. Há mais interesse nesses artistas solo do que em grupos. Neste momento, se vis os artistas de sucesso, se me disseres algum grupo que tenha saído agora há pouco tempo, nos últimos 2 anos, eu não sei. Sim. Poderá haver, mas não há muitos. Muito pouca coisa.
umas coisas mais alternativas que estão a tentar. O resto é só cantores a solo, cantores e cantoras. É o que está a fazer. E eu gosto muito da cena de banda. E, pá, o coletivo é uma coisa muito diferente. Mesmo o cantor a solo sabe perfeitamente que o coletivo é muito importante. Está lá, mas que tem que estar lá o resto, não é? Sim. Isto era, como dizia o livro do Life, não sei se leste o livro do Keith Keith Richards. Richards. Ele fala muito nisso também. Ah. Fala da cena de banda. Ele, quando ia ver, o que lhe interessava a ele nem eram os cantores, era as malhas e os riffs, e os gajos estavam a tocar, e como é que tocavam, e como é que se... E a cena dos instrumentos, e aquela coisa toda. Também isso tem muito a ver comigo, também desperta muito a cena dos instrumentos. Eu lembro de ser miúdo e passar antes de ser, de passar nas poucas lojas de instrumentos, e eu até me babava quando via aquilo. Quais eram as lojas? Havia uma que era a Rovina, que era muito antiga, para ver aquelas baterias de Ludwig, havia aquilo na montra, pá, até me babava. E o cheio que os instrumentos tinham. Ele também fala nisso no livro, é engraçado. Pá, entrava lá dentro e ficava maluco com aquilo. Pá, e o contacto que tinha, às vezes era numa festa ou ia a um casamento, estava lá um grupo a tocar. Eu ficava vendo isto. E ficava ali ao pé para ver aqueles chamados grupos de baile que eu via na altura. Sim. Eu lembro de ser miúdo e ficava vidrado nos grupos de baile, que era o que havia em Portugal. Lembro de ouvir os gajos a tocar a cena dos Procolaram no The Shade of Pale, ver os gajos a tocar, eu ficava maluco com aquilo. Essa música é linda. Pois, ainda é uma grande canção, as grandes canções estão aí. Lembro de ver isso a tocar, pá, aí com 10 anos ou 11, pá. Lembro de ser pequenino, nem podia entrar, não tinha idade, e ficar assim no vidro, numa passagem de ano, ou ia começar e estar vendo a bateria. A ver os gajos a tocar, e a bateria, não sei o quê, e o órgão. A cena do órgão sempre foi... Pronto. E a cena da CE e do Portugal na CE tem muito a ver com isso, a letra, os instrumentos, o ter uma fenda no amplificador. Que era... E de fato o senhor viu a chegada desses instrumentos quando entrou na CE? É verdade, é verdade. Então o senhor gostou da entrada de Portugal na CE? É claro que sim, isto não faz sentido nenhum. Então estavam aqui orgulhosamente sós, de maneira nenhuma. Sim. Mas vale assim de coisas, é importante uma série de coisas. Eu juro que eu estou me encaminhando para o fim, mas eu queria perguntar, o senhor viu o que aconteceu recentemente na Stop? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Assim? Opa, eu não estou muito dentro do assunto, eu nunca tive nenhuma sala no Stop, conheço músicos que lá tinham. O que eu sei sobre o Stop é que aquilo estava com um problema já há uma data de tempo, já se falava que tinham que sair de lá. Eu até achei estranho aquilo de não ter acontecido nada. Sim. E aquilo foi coisa, porque, aliás, às vezes o Dallas fechou. Sim. Pá, e acho que o Dallas acho que não era tão problemático como este. Segundo ouvi dizer, mas assim, pá, eu não estou bem dentro do assunto, certo, e não quero estar a ser injusto com ninguém. Eu acho que o que aconteceu ali, acho que se facilitou ali. Eu li hoje, por acaso, um texto do Manuel Cruz, que ele explica o que é que se passou lá. O que teve de bom e o que teve de mal, não é? E eu acho que as pessoas têm que ser um bocadinho razoáveis, não é? Eu acho que aquilo foi uma ação um bocadinho chocante, aquela história da polícia entrar para ali adentro, não é? Aquilo caiu mal da maneira como foi. Sim. Mas acho que há ali culpas do condomínio, porque o condomínio não nos avisou. Mas eles já sabiam, o próprio Manuel Cruz já tinha saído lá. Sim. Já sabia que ele ia acontecer. Agora é assim, pá, eu acho que a Câmara vai acabar por ajudar, não é? E estão cheios de sorte, não é? Se ajudar, é bom. Sim. Isso é bom, não é? Eu acho que sim. a Câmara está a fazer os possíveis para isso, parece-me. Porque também não quer ficar mal na fotografia, não é? Sim. Mas aquilo é uma coisa privada, não é? Comparando a atuação da Câmara de hoje com a da sua memória, quando o senhor era... A Câmara não ligava nada a nós. Nem hoje, nem... Hã? Na época dos anos 80, a Câmara não era uma parceira? Nunca foi. E mesmo mais tarde, com a presidência do Rui Rio, nós éramos votados, não tocávamos na cidade. E com esta presidência que lá está, diga-se mal ou bem, culturalmente as coisas evoluíram muito e as pessoas têm que reconhecer isso. O Rivoli estava entregue ao La Féria. Sim. E agora não está. Agora tens festivais de dança contemporânea, festivais de música. Isso é um facto, não é? Pá, nem tudo estará bem. Pá, eu não sei, eu não sou político, não sei nada disso. Agora que é um facto é que as coisas melhoraram. Nesse aspecto melhoraram muito. Culturalmente, a cidade melhorou muito. Eu acho que sim. A partir de quando, mais ou menos? Assim? Em casos NR tem a ver quando entra esta presidência de Rui Moreira. Da Rui Moreira. Tem a ver, quando nós começamos a tocar, nós não tocávamos no Porto. Não.
não tocávamos. O gajo não sei porquê, um problema qualquer. Seja na era do PS, seja na era do Rui Rio. Sim, não tocava. Não, com o PS para trás acho que ainda chegámos a tocar. Mas a Câmara não tinha a mesma envolvência cultural que esta agora está a ter. Certo. Não sei se isto também tem a ver com politicamente, se lhes dá jeito, já não sei. Mas é um facto é que nós sentimos isso no pelo, lembro perfeitamente. Nós tivemos anos que nós tivemos uma coisa, tivemos para ir a tocar quando foi os 100 anos da reitoria da Universidade do Porto. Tínhamos sido convidados para tocar e depois o convite andou para trás. E quem é que estava o presidente da Câmara na época era o... E ficámos a saber que a Câmara não autorizava por ser um show, como era na rua, era por ser autorização, por ser um concerto do GNR. Mas era o Rui Moreira já, ou não? Não. Não. Era o Rui. Tá. Ficámos a saber isso. Sim. Que é um bocadinho... Não é? Um bocado pesado, não é? É uma banda tão emblemática da cidade, talvez a mais. Tínhamos um convite, mas não davam autorização, porque a Câmara não autorizava por ser no público. E esta história do stop, eu acho que as coisas se vão resolver. E eu falei com algumas pessoas que têm lá salas, tenho uma série de amigos, e que saíram, e que eu sei que há uns que acham que se está a exagerar ali um bocadinho. Porque a malta que estava para lá fazer barulho, segundo me disseram, não eram os músicos. Eles estavam preocupados em tirar as coisas. São os gajos que andavam para lá com os batuques e com umas coisas que é para cascar, depois adoram também. Não sei se leste essa coisa do Manuel Cruz. Não li ainda. Pronto, eu li há bocado, por acaso. Acho que é importante ler isso. Porque ele fala a envolvência da Câmara e o que a Câmara fez e que não fez. E acho que também parece-me que se está a exagerar um bocadinho. E eu acho que a Câmara ia pôr à disposição uma escola qualquer. Não é? Eu não sei, confesso que eu não sei. Eu também não estou... Eu queria fazer uma pergunta bem simplista, eu reconheço, assim, bem maniqueísta, mas o senhor fica à vontade para complexificá-la. Assim. O senhor vê o GNR como uma banda mais icônica ou iconoclasta? Mais sagrada ou mais profana? Não sei. Isso é uma pergunta difícil. Eu nunca pensei muito nisso. E eu tenho a mesma vontade que tinha nos anos 80, que é tocar ao vivo, que é o que eu gosto de fazer. Tocar e de gravar. Ora, eu reconheço que a banda já está assim um bocadinho mais instituição, não é? Mas isso tem a ver com o reconhecimento das pessoas. Mas quando estou no palco não é nisso que penso em tocar. Quando estou no palco eu adoro tocar em sítios pequenos, auditórios e tal. Não estou naquela, tivemos em Alvalade, somos os maiores. Não tem nada a ver. Está para trás. Eu acho que interessa é continuar a tocar e a gravar. Agora, se é mais profana, se é mais, já não sei. Tem fases, não é? Eu acho que tem fases da maneira que as pessoas nos veem. Mas a vontade continua a mesma. Respeito a mim, a vontade é a mesma. Pois eu vou fazer uma última pergunta que é radicalmente subjetiva e não se refere só à carreira musical do senhor. O senhor responde como quiser. Que é, qual o senhor considera que foi a melhor época da vida do senhor? A minha melhor época? É difícil. Toda a gente responde que é o nascimento do filho, não é? Essa se calhar é mais importante. Tem a ver com a família, mas realmente os anos 80 é muito importante para a banda. É quase foi um sonho que se realizou, que nunca pensei. Se perguntasses na altura se eu já era preciso ser profissional da música, nunca pensei que seria possível. Isso foi uma vitória que se conseguiu, nunca pensei que conseguia. Portanto, na altura ainda estava a estudar no princípio e depois vi que nem sequer tinha tempo para estar a estudar. E eu acho que isso foi mais importante na altura da parte musical. Foi conseguir ser profissional. E até hoje, mal ou bem, tem-se conseguido. Claro que tive ajuda no princípio, tive, sim senhor, me ajuda, eu vivia em casa dos meus pais. Não era independente, não é? Tive essa ajuda, não é? Sim. Assim como tivemos todos o grupo. A independência veio realmente nos anos 80. Nos anos 80 conseguimos ser independentes, foi muito bom. Mas com muito trabalho também, muito trabalho. E comer as passas ao Algarve, como diz o outro. Digamos que tocávamos às vezes em condições que não eram as melhores. Como deves imaginar, na altura não havia grandes condições, nem de palcos, nem de som. Aquilo ia tudo. O GNR
nos anos 80, há 2 anos, que fizemos 100 concertos por ano, que é uma coisa impensável agora. Sim. Nós este ano estamos com um ano muito bom, vamos chegar aos 40, que é uma coisa já é fora de normal aqui para Portugal. Portugal é um país pequeno, não é? Sim. Não é o Brasil, nem é os Estados Unidos. Não é? E nunca cogitaram sair do Porto? Em nenhum momento? Houve uma altura que fomos um bocadinho assediados para isso, para ir para Lisboa, mas não resultou. Eu nunca me senti bem. Houve uma altura que se pôs essa hipótese, porque, não sei, alguém que estava do grupo estava lá a estudar, e a editora, que arranjava lá uma sala. Andaram ali, mas nunca. Eu, na altura, cheguei a trabalhar num disco com António Variações e de outro artista e passava a vida em Lisboa. Mas vinha quase fim de semana, todos vinham ao Porto, vinha de caminhonete. E porquê não queria sair daqui? Sempre me senti bem aqui. E acho que o grupo sempre funcionou muito bem no Porto. E acho que todos chegaram à mesma conclusão, que o grupo funcionou muito bem. Lisboa tem ali uma série de coisas perdes o foco, dá-me ideia, perdias o foco. Nós podíamos ter perdido o foco. Ser assediados com outros projetos e outras coisas, que já é um bocadinho. Acho eu. Aqui é mais tranquilo. Eu sempre me senti bem nesta cidade. Gosto de ir a Lisboa, mas gosto de voltar aqui, por acaso. E qual era o foco? Em Lisboa perderias o foco. Qual era o foco? O foco era ensaiar e estar preparado e trabalhar, não era? E gravar e não sei o quê. Achas que o GNR é uma banda mais portuense do que portuguesa? Assim, a identidade da metropolitana é maior do que a identidade nacional? Sim, na altura era. Agora não sei se será, mas eu acho que sim. Sempre foi uma bandeira do Porto. Como mostra a capa do Psicopata. Sim, né? muito mais que o Rui Veloso. O Rui Veloso é um símbolo mais nacional. Sim. O Rui Veloso, por acaso, não é do Porto, é engraçado. Ele acho que nasceu em Lisboa e veio muito miúdo para cá, mas é do Porto, sempre esteve aqui. Sempre ligado, ele morava ali no bairro dos Músicos, não sei o quê. Sempre esteve aqui, e ele depois foi para Lisboa, mas é um símbolo mais unânime, mais nacional. O GNR não? Não, nós somos sempre uma banda do Porto e continuamos a ser a banda do Porto. Que há pessoas em Lisboa que gostam, mas somos uma banda do Porto. Eu acho que sim, sem dúvida. Acho que está indelevelmente marcado com a identidade da cidade. Eu acho que sim. Que sim. E também acho que só ganhamos com isso. Acho que a cidade também ganhou qualquer coisa, mas a cidade também nos ajudou muito.